Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre esse tema sensacional, pessoal. Voltamos a 2007, vamos mostrar aí um relato, né, de Jeremy Powell, que é simplesmente idêntico ao de Ben Bernanke, né? Ambos secretários ali do Federal Reserve, que na época, assim como hoje Jeremy Powell diz, né, que não há problema algum com o desenvolvimento norte-americano, Ben Bernanke disse exatamente a mesma coisa, pessoal. Essa personalidade incrível que era esse secretário ali do Federal e que realmente estudou muito sobre crises, conhecia bastante ali, é um dos maiores especialistas do mundo na crise de 29 e, né, foi um dos responsáveis por toda essa bagunça que estamos passando hoje, exatamente. A solução que ele deu ali para o problema, né, sistêmico de 2008, na verdade, fez aí, né, as raízes, produziram as raízes aí da crise que a gente tem hoje, tá certo, meus amigos? Então, hoje vamos falar sobre bastante coisas interessantes, sobre esse terrível atentado que ocorreu ali, né, na Arábia Saudita. Já dizem que é o 11 de setembro, né, do petróleo realmente, porque a plataforma ali que foi atingida era uma plataforma muito importante, então vamos ver aí as consequências que tivemos no mercado. E vamos falar sobre outras questõezinhas aí muito interessantes também, pessoal, economistas aí que a gente gosta bastante já se posicionando em relação à crise. Então vamos lá, né? Antes de entrar então no tema principal, sempre lembrando que temos aí, né, nossa comunidade, mandem novamente o e-mail, estamos recebendo muitas requisições. Dias como o de hoje, devido a esse problema do petróleo, muita informação boa realmente circula ali nos nossos meios, temos muito orgulho disso. Então, quem já é um investidor aí, né, avançado, ou então quem está querendo entender o que ocorre, entrem mesmo, está aí muito legal. Até nós aqui, né, que estudamos já mercado financeiro há muito tempo, recebemos aí links que compartilhamos, então vale muito a pena. E temos aí, né, o nosso querido canal no Patreon, que está também muito bom, a procura tem sido muito grande, né? Se continuar assim, daqui a pouco a gente vai ter que dar uma pausa ali também nos ingressos. Então entrem aí, fiquem à vontade. Agora realmente é a hora, temos aí o vídeo da semana, né? Olha aí, fundamental, pessoal, nossas operações aí com pozinhos, nossos puts, né? Não invista em corretoras pequenas, tem muita gente reclamando, muita coisa dessas corretoras, mas não podemos dizer esse tipo de coisa no YouTube, obviamente, porque poderia causar problemas, aí já sofremos bastante ataques aí no YouTube, então se dissermos esse tipo de coisa é muito perigoso, né, até mesmo para o canal continuar ativo, então quem puder dê uma entradinha lá que vale muito a pena, tá certo? Então, e tem mais um linkzinho aí para as doações também, bastante gente tem feito doação, a gente agradece bastante, quem não pode participar do Patreon, né, mandem aí, tem valores bem pequenos aí, fiquem à vontade também, e no finalzinho do vídeo, a nossa dica de fartura, como sempre, tá certo? Então, começando aí, olhem aí, a gente sempre mostra, né, aquele canalzinho que a gente gosta bastante, aquele site, né, Infomoney, que é o que o pessoal mais acessa. Então, em primeiro lugar, vendo os índices ali, Ibovespa caiu um pouquinho, o dólar subiu um pouquinho, tudo bem pouquinho, ficou bem ali né, numa médiazinha, próximo a zero, né, tudo, tanto as bolsas quanto o câmbio, quanto o próprio ouro. E apesar, né, desse problema que ocorreu, a única coisa que nos saltou aos olhos, né, a gente já vem falando há muito tempo que essa grande mídia, né, esses sites importantes, eles negam sempre a crise. Quando tem algum comentário sobre a crise, não é a opinião deles, né, algum economista que está falando, eles se eximem completamente aí de qualquer responsabilidade. Mas no dia de hoje aí o que realmente saltou aos olhos, né, foi que eles realmente colocaram notícias assim um pouco mais pesadas mesmo, né, mais contra realmente a bolsa, que não era feito há muito tempo, né? Então, tá aí em primeiro lugar, Ibovespa sobe com Petrobras, ofuscando queda de bancos em meio a atentado, né? Então, eles não passaram pano, foi realmente um atentado, né? Só essa palavra, assim, a gente sempre fala que a mídia você sempre tem que ler, né, nas entrelinhas. Então eles poderiam ter muito bem falado, em meio a um incidente, como eles sempre falam quando interessa, mas não, eles falaram realmente atentado para o povo ficar, né, mais esperto. Então eles mudaram um pouco, né, esse peso que eles davam para a subida da bolsa. E aí tem também, né, ataque a Aramco, pode afetar cerca de 5% da produção mundial de petróleo bruto. Então eles deram também, né, mais uma forçada aí. E aí é que a gente sempre fala, né, afinal, o que a Amazon quer no Brasil?
Isso eles ainda continuam defendendo que não vai ter um impacto tão grande, mas a gente já falou bastante disso nos outros vídeos. E aí, em vermelho, muito interessante, Bolsonaro diz que Petrobras não fará repasse imediato da alta do petróleo no preço, né? Então, o que a gente sempre fala, né, pessoal, que a direita mesmo, isso não existe praticamente no mundo, né? Porque imagina uma medida dessa você repassar para o consumidor final, a gente ficaria completamente aí refém dos caminhoneiros, né, de vários setores de sindicatos. Então, não existe, né, gente? A gente sempre fala que não existe direita no mundo, não existe, né? Você não pode simplesmente pegar um problema que ocorreu e repassar realmente para a empresa. Não tem nada a ver com isso, né? A Petrobras não tem nada a ver com o que aconteceu lá no outro lado do mundo. Mas você não pode repassar isso para o cliente final, porque realmente para tudo, né? Fazem aí paralisações nas estradas, o país é congelado mesmo. Então nós não temos mais, não existe uma direita mundial, gente, não existe, né? O que existe realmente é o poder aí. Enfim, eu não vou entrar muito nessa questão para não causar aí, né, dores nos coraçõezinhos, mas realmente não há como, né? Não há como, então você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Muito interessante isso também. E então, vamos falar um pouco, né, pessoal, sobre essa questão aí. Não impactou tanto as bolsas, é o que a gente falou no vídeo de ontem, né? O mais provável realmente é que isso seja mais um estalo aí para a crise explodir de vez nas bolsas, porque o mundo já está todo com muito problema, a gente fala também todo dia, problema de crédito, juros muito baixos, e aí você vem ainda e aumenta a energia, né, gente, que é a base ainda da produção. Ah, mas tem muito carro elétrico, sim, mas a indústria pesada mesmo de petróleo usa muito petróleo ainda, né, para transporte, né, as empresas de aviação aí tomaram um tombo enorme, né, mais um aprendizado aí para quem está começando. Sempre o petróleo está realmente atrelado às empresas aéreas, inclusive há um hedge, né, de você fazer sempre o petróleo casado com as empresas de aviação, porque sempre que um cai muito, o outro sobe, né, natural, porque se o preço do avião ficar mais caro, as passagens aumentam muito e o povo desiste de pegar avião. Então sempre há também esse hedge muito interessante. Então essas foram as empresas mais afetadas mesmo, a própria Petrobras, né, que chegou a subir 4, 5%, e as empresas de aviação, né? Mas a bolsa em si ficou estável, mas nós realmente achamos, né, que se houver já está muito difícil o crescimento econômico. Se você travar ali na base, né, que é realmente a energia, né, realmente isso vai complicar mais ainda essa recessão que já foi declarada na Alemanha, que hoje a gente vai falar aqui, né, os secretários aí nos Estados Unidos já falaram também que está desacelerando. Não, crise de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum, tá tudo maravilhoso, mas só estamos desacelerando, né? Então, se tivesse tudo bem, seria só mais uma notícia, mas como já está todo esse, né, caldeirão de coisas ruins aí, realmente vai impactar mais ainda para essa crise estourar logo esses índices. Mais uma vez, por isso é muito importante estar comprado nos pozinhos lá, nas opções de put, para quando vier essa crise enorme, a gente tá seguro aí, né? Então aí a gente trouxe algumas informações bem básicas, né? Olha a Arábia Saudita, né? Olha para os lugares que ela mais exporta, né? Que interessante, apesar dela ser, olha como a geopolítica é engraçada, né? Apesar dela ser mais parceira dos Estados Unidos, e o atentado contra a Arábia Saudita foi feito pelo Iêmen, né? Que é um parceiro do Irã, que por sua vez tem parceria com a Rússia, que por sua vez tem a parceria com a China. Eles exportam mais para a China, é o que a gente sempre fala, gente. Vamos falar mais sobre isso aqui também. A China crescendo, porque os Estados Unidos deixaram de ser uma nação capitalista há muito tempo. Hoje a China é muito mais capitalista que os Estados Unidos. Então, mais uma vez, a gente sempre fala, vamos aprender mandarim, pessoal. Esqueçam ali as bandas americanas, né? Vamos ver esqueçam o Bon Jovi, vamos ver o Psy, tá certo? Porque ele realmente é o futuro. Infelizmente, os Estados Unidos não têm mais força. Assistam aí o vídeo que a gente fez no final de semana também, da Boeing, né? A Boeing parece que é uma empresa socialista completamente, né? Não importa mais se os aviões caírem, o que importa é que a ação está subindo. Então realmente é incrível. Aí as ações, né, das empresas sauditas, a exportação ali, como que está sendo feita, vem caindo bastante também ao longo dos últimos tempos. O próprio petróleo, né, andou tendo uma crise muito grande de valor mesmo, por causa dessas outras formas, né, de geração de energia,
mas quando você tem um problema desse, não tem como, né? O petróleo ainda é muito importante. A gente trouxe também uma informação muito interessante, gente. Olha, os Estados Unidos, né, como um grande produtor de petróleo também, olha como ele exporta, né? Olha o Brasil como é importante nessa exportação. O México ali, sem dúvida nenhuma, é o maior de todos. Talvez perca ali, perde um pouquinho para a Coreia do Sul, né? Olha a Coreia do Sul e Japão juntos, o tamanho da importância, né, da exportação para os Estados Unidos também. Então ali no meio, né, na Europa, no próprio Oriente Médio é pouco ali. Olha para o Chile, a Argentina, pessoal, olha como é importante essa região aí da América Latina para os Estados Unidos, né? Economicamente, realmente é muito importante. Tá certo, pessoal? Então, viemos mais trazer essas informações, realmente, que para agora não houve aí um colapso muito grande, só as empresas realmente que têm envolvimento direto com petróleo, mas isso vai ser sim um canalizador de problemas muito mais sérios. O mundo já não estava conseguindo produzir, como a gente sempre fala aqui, juros negativos, um monte de dinheiro de quantitative easing rondando, e você ter um problema de energia realmente não é uma boa nesse momento. Então, com certeza, isso vai dar uma acelerada maior ainda nesta crise, pessoal, tá certo? E aí vamos falar então um pouquinho, né? Falamos aí do petróleo, vamos falar um pouquinho do underground. Trouxemos aí essa matéria sensacional dos nossos amigos do Zero Hedge, aquele Tyler Durden, sempre, né? O Morfeu aí americano. Ele mostrou ali muito interessante, né, pessoal? A fala ali do Chairman, na verdade, né, que eles chamam do Federal Reserve, na época ali de 2007, né, aquela figura emblemática que era o Bernanke, né, um sensacional, conhecia muito de crise, um dos maiores estudiosos de crise, e né, exatamente foi um dos grandes responsáveis. Assistam aí novamente o filme Too Big to Fail, onde ele, junto com o secretário do Tesouro, Hal Paulson, sentaram ali na mesa com os grandes bancos e definiram o destino do mundo, né, pessoal? Emprestando dinheiro ali à vontade para os bancos, e os bancos não se comprometeram a investir na economia, e graças a essas origens aí, estamos aí nesse colapso do capitalismo, principalmente norte-americano, né? Então ele falando que não, os problemas do PIB vão ser resolvidos, nós não estamos numa recessão, né? There's no recession risk. Olha que maravilha, cara. Dias antes aí de quebrar os Estados Unidos, não há, né? Não há problemas. E ele falando, a única coisa que a gente tem realmente é uma desaceleração, né? E uma coisa normal no capitalismo e tal, beleza. E, né, o Jeremy Powell aí falou exatamente a mesma coisa, né? Falou ali, ó, não estamos com previsão de recessão, o mais importante é que a gente está com um mercado de trabalho bom, então é muito semelhante, né? Inclusive as datas, né? Tem muita coincidência aí, então foi exatamente, né, um ano antes das eleições, exatamente para tirar um conservador e colocar um progressista, né? Tirou o Bush, odiado pela mídia, e colocou o Obama, né? Um libertador, um messias, né? O primeiro presidente negro. Meu Deus, ele vai revolucionar o mundo, a família dele é maravilhosa. Enquanto Bush, né, e o seu vice lá, Jack Cheney, era o demônio encarnado, né, armamentista, matou crianças no Iraque, maldito. Hoje é exatamente a mesma coisa. Donald Trump é o satanás, ele é homofóbico, é tudo de horroroso, e tem que vir um libertador progressista, democrata, que vai ser, né, ou a nossa senadora ali, o senadora Warren, ou vai ser o, né, Bernie Sanders, nossa, um messias ali da coisa toda, né? Vai tentar implementar o socialismo nos Estados Unidos, que maravilha, né? Então é exatamente o mesmo cenário, pessoal. Então agora é o momento ideal para se tirar os conservadores e colocarem os progressistas novamente, para quando chegar a crise, mais uma vez, os próprios, né, os próprios homens que destruíram o sistema capitalista vão lá e vão fazer toda aquela papagaiada, né? Occupy Wall Street, a gente é contra as especulações, mas, gente, o Jorge Soros que está financiando, né? A gente falou no vídeo anterior aí, o Jorge Soros está financiando, peraí, é o mesmo cara que ganhou uma fortuna com a alta da bolsa, agora ele está querendo destruir a bolsa, é isso mesmo?
Exatamente, né? Então aí pra quê? Pro povo ficar mais tranquilo, pro povo falar, não, não tem lá um machista, homofóbico, maldito mais na presidência, tem uma pessoa que é muito mais tranquila, que é uma pessoa que é do povo, né? Ou é uma mulher, que é a Warren, ou é o Bernie Sanders, que é um socialista, que é um cara que olha pelo povo, ele não é um cara ambicioso, né, capitalista terrível. Aí o novo presidente, assim como o Obama fez, né, esse novo presidente progressista, ele vai lá e ele implementa tudo o que precisa novamente para as empresas pegarem o dinheiro do povo, se restabelecerem e voltarem aos seus bônus aí, né, astronômicos, pessoal, que teatro maravilhoso. Mas, né, como a gente sempre fala, nada é de graça nesse mundo, o karma é implacável, e exatamente posturas como essa que estão trazendo essa nossa próxima e última notícia, né? Então temos ali o Niall Ferguson, sensacional professor de economia. Assistam aí quem é novato ou que até mesmo quem já conhece bem o mercado. A Ascensão do Dinheiro, uma das séries mais sensacionais que existem, com a sua devida, né, coleçãozinha de livros ali por trás. É um economista realmente extraordinário. Ele sempre, né, se posiciona de forma também crítica de verdade, não que nem essa nossa mídia que a gente conhece aqui no Brasil. E ele falou aí, né, sensacional. Esse é um ponto que a gente fala em todos os nossos vídeos também, que a América, né, está ali com essa knife edge como se fosse no limite, né? Então o poder da América está no limite e a China ameaça a hegemonia norte-americana com as plataformas de pagamento. Pessoal, olha aí quem acha ali, né, que a moedinha do Facebook é só mais uma moedinha. Não, eles estão brigando pelo domínio mundial, pessoal, exatamente. Então a China vai vir com um monte de criptomoeda e não é só uma questão de criptomoeda, né? É uma questão muito mais ampla, como a gente falou. Aquele caso da Boeing, ela mostra exatamente o que a gente fala sempre. Então os Estados Unidos simplesmente deixaram, né, de ser uma sociedade capitalista há muito tempo. A China é muito mais capitalista. Por quê? Exatamente porque todos esses problemas que tiveram econômicos, o governo norte-americano foi lá e pegou o dinheiro do povo, né, para salvar. Então, se você tem um monte de empresa, um monte de banco na sua nação, que sabe que pode fazer o que quiser e vai ter ali o seu dinheirinho, para que eles vão se esforçar, né? Então é o caso da Boeing, que a gente falou ontem, novamente assistam. A Boeing, aviões caíram, né? Não é mais uma empresa de engenheiros, é uma empresa de financistas. E como que você vai deixar monopólio, né? Tem um monopólio, é a única empresa que produz lá os aviões. Então é isso que se tornou os Estados Unidos, né? E o nosso querido aí, Niall Ferguson, ele traz mais uma questão, né? Que é de meio de pagamento. Então, os Estados Unidos, vejam ali, né? O nosso vídeo sobre onde está o dinheiro do mundo. Eles mesmos já falaram, já mostramos ali várias vezes que os Estados Unidos, se tem uma coisa que os Estados Unidos exporta, é realmente ferramentas financeiras, né, pessoal? Então, no momento que até isso eles pararem realmente de ser os pioneiros, acabou o domínio norte-americano, né? Junto com a desdolarização, ó, o trava-língua, hein? Desdolarização da China, da Rússia, né? Que estão comprando aí montantes enormes de ouro para se livrar dos dólares. Então tudo está levando a crer exatamente. A guerra entre o Oriente e o Ocidente não é fraca. Então, mais uma vez, né, o nosso investidor ali, né, malvado preferido, Jorge Soros, ele já falou claramente em muitas entrevistas, o nosso problema é a China. Para a gente ter uma ordem mundial, né, um governo mundial, a China tem que entrar no esquema, e a China não vai entrar no esquema, né, pessoal? A China, a Rússia, o Irã, eles combatem o Ocidente declaradamente, né? Então, não tem como. Onde a China tem que vencer os Estados Unidos, gente, que é o que a gente sempre fala, é no próprio território deles, né? Que é a competitividade, né? Então, se todas as empresas aí norte-americanas estão totalmente, parece o Brasil, gente, novamente assistam aí, comprados com juízes, comprados com mídia, comprados com ex-oficiais, gente, do exército, né? Como que você pode ter uma empresa boa desse jeito, né? Então, os Estados Unidos vai perder no campo deles, gente, que é a competitividade. Os Estados Unidos sempre se impôs às outras nações. A gente aqui no Brasil, ninguém anda com bonezinhos, umas pessoas andam, mas não é todo mundo que anda com bonezinho dos Estados Unidos, mas todo mundo usa os seus produtos, usa a sua tecnologia, usa o seu fast food, usa tudo. Se eles começam, usa a sua música, seu entretenimento, seus filmes, quem não quer ser o Capitão América, né? O Spider-Man.
Então, se eles começarem a perder, né, nesses terrenos, o domínio deles vai cair, assim como vem caindo, assim como a produtividade da China está subindo, apesar da China ter o problema que a gente fala, né, que você nunca consegue saber. Assistam novamente ali a série China Russell, né, que ele fala sobre um monte de tramóia que tem ali. Então, isso é muito importante para o mundo também. No momento que vier uma crise muito grande gerada pelo crédito norte-americano e a China estiver mais forte, gente, aí pode ser realmente um momento da virada, um momento que a China vai se sobrepor finalmente sobre os Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Então, era isso daí. Vamos falar então agora, só para finalizar a nossa dicasinha de fartura. A nossa dica de fartura de hoje é exatamente essa questão que a gente sempre fala. Olha essas moedinhas lindas caindo aí sempre, né? Vamos mentalizar realmente riqueza, coisas boas adentrando a nossa vida, o nosso lar, nossa família. E a dica é essa, né? Remando contra a maré. Olha só que coisa mais piegas, pessoal. Exatamente, é um clichê antiquíssimo. Mas o que nós queremos dizer em relação a isso? É exatamente todo esse movimento que nós estamos vendo, de que tudo que nós falamos aqui, a duras penas, fazendo vídeos aí 3 horas da manhã, todos nós trabalhamos aqui, Morfeu, Finor, nosso querido Percival, sempre dando um tapa nos e-mails. Se os e-mails demorarem aí, pessoal, briguem com o Percival, não com o Morfeu. Certo, Percivinha? Tá certo. Então, a nossa ideia, gente, é essa, né? Remando contra a maré, é exatamente quanto tempo a gente está falando que está tudo errado, que as bases estão comprometidas, não de uma forma apocalíptica, não de uma forma sensacionalista, mas mostrando gráficos todos os dias, incansavelmente, mostrando as empresas por dentro como estão, o problema dos créditos, dos juros, né, gente? Então, quanto a gente não teve que estudar, quanto a gente não estuda, gente, quanto a gente dedica a nossa vida, nosso sangue, nosso suor, nosso espírito nisso, né? Para levar esse conhecimento para as pessoas. E quantos e-mails maravilhosos a gente recebe. Hoje eu recebi um e-mail aqui de uma pessoa, eu fiquei tão feliz. Nossa, o canal de vocês fala de uma forma que eu entendo, o canal de vocês, tudo que falou, eu acompanho há 6 meses, tudo que vocês falaram está ocorrendo. Então, como a gente fica feliz com isso, né, gente? Por quê? Porque a gente sempre remou contra a maré. Nós entendemos que se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, né, pessoal? Se você quer ter algo diferente na vida, você tem que dormir menos, você tem que se esforçar mais, você tem que ser o cara ausente na família, você tem que ser o chato, você tem que ser de tudo. Mas é a única forma, né, da gente atingir algum objetivo realmente diferenciado na nossa vida. E cada gotinha de suor que a gente colocou nesse canal, nesses vídeos, valeram a pena. O nosso retorno está sendo sensacional. Muitas pessoas aí repensaram seus investimentos, não estão perdendo seus dinheiros aí nos mercados de capitais. Então isso aí naturalmente vem com a vida, né? A vida nos abençoa aqui com tantas coisas maravilhosas, né? Com amor, né, gente? A gente ganhou amor aí dos nossos seguidores. Isso não tem realmente comparação. Então vamos sempre remar contra a maré, né, pessoal? Não só na questão midiática que a gente sempre fala, que a mídia sempre informa de forma errada, sempre mostra os dados adulterados. Gente, a linguística é sensacional, né? Às vezes você coloca peso numa palavra, você muda completamente a cabeça da pessoa, o significado das coisas, né? Então vamos sempre ler coisas contra, né? Então o povo fica nessa bobagem de direita e esquerda, a gente mostrou ali, não há direita nenhuma, hoje tudo é esquerda, não tem como você mudar absolutamente nada. Então vamos entender esses movimentos, né? Vamos estudar por conta, vamos aquele best-seller que todo mundo estudou, não vamos ler, né? Vamos ler aquele que se a mídia está criticando muito é porque é alguma coisa boa, né? Vamos ouvir aquela pessoa que é um pouco mais isolada no trabalho, né? Que ninguém gosta de falar com ela. Às vezes é ela mesmo que tem ali umas ideias melhores e é isolado exatamente porque rema contra a maré. Tá certo, pessoal? Esse vídeo aqui a gente pensou que ia ficar pequenininho, né? Mas é tanta informação maravilhosa aí que a gente tem que te passar que, né, ainda bem acaba ficando cumprido dessa forma. Tá certo, meus amigos? Então, é isso daí. Mandem um e-mail para nossa comunidade. Entrem no Patreon que tem muita informação muito boa ali selecionada. Curtam nosso videozinho, cliquem no sininho, compartilhem nosso canal. Um grande abraço!